Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 4 da playlist de aulas do 7º ano. E para finalizar a nossa revisão com números naturais, vamos trabalhar hoje com a resolução de problemas que falam do máximo divisor comum, nosso famoso e conhecido MDC, tá? Maior ou máximo divisor comum. Vem comigo! Bom, como eu já falei, né, se trata de uma revisão, então a gente só vai estar dando uma passadinha aí por situações e problemas que envolvem números naturais e o cálculo do MDC. Quero começar, né, colocando aí um problema na sua tela. Gostaria que você pausasse o vídeo, lesse com bastante atenção, refletisse um pouco e depois desse play para ver a explicação do professor. Vamos lá, então? Bom, vamos lá então. O problema da Joana, né, que vocês acabaram de ler. A Joana é marceneira e está desenvolvendo um novo projeto. Ela tem 2 tábuas de madeira, uma de 6 metros, uma de 8. O que ela vai fazer com essas tábuas, né? Bom, para esse projeto, ela precisará serrar as 2 tábuas em pedaços menores, que devem ter o mesmo comprimento. Os pedaços devem ter o maior tamanho possível, tá? Sem sobra de material. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço após ela serrar as tábuas? Então, olha só. Como é que eu vou ler um problema, professor, e identificar ali que aquele problema se trata de um problema que eu resolvo por meio do MDC, usando aí o máximo divisor comum? Tem algumas dicas que a gente pode pegar. Listei 3 aqui, ó. Sempre que a gente lê um problema e a gente perceber que algo será dividido, tá? Então já é uma dica. A gente vai estar falando de divisão, né? Vai ter aí, estamos falando sobre divisor, tá? No caso do nosso problema, as tábuas iam ser serradas. Serrar é cortar em pedaços menores, né? Mas podem ter outras palavrinhas aí que deixam implícita a ideia de que você vai dividir. Ou às vezes explícita mesmo, né? Tá escrito que vai ser feita uma divisão. Por exemplo, ó, posso falar em cortar, repartir, separar em grupos, tá? São ideias que indicam a divisão. Beleza, então a primeira dica é você identificar que algo será dividido. A segunda dica é você perceber, né, vai estar escrito aí que as partes têm que ter o mesmo tamanho, não pode ter sobra. Então todo probleminha de MDC vem com essa frase, dizendo que as partes têm que ser iguais. E outra coisa também, tá? Sempre vai estar escrito que tem que ser o maior tamanho possível. Então, a gente está falando em algo que será dividido, que tem que ser comum, tem que ter o mesmo tamanho e tem que ser o maior possível, tá? Então, é um típico problema de máximo divisor comum. Agora, vamos resolver o problema da Joana, então. A Joana vai cortar a tábua de 6 metros e de 8 metros e esses pedaços, né? Após ela cortar, todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho, não pode sobrar madeira e tem que ser o maior possível. Vamos começar assim, a tábua de 6 metros... a gente pode cortar em pedaços de 1 metro, né? Posso cortar ela em pedaços de 1 metro. Então, eu vou estar falando aqui dos divisores do 6, ó. Posso cortar a tábua de 6 metros em pedaços de 2. Posso cortar a tábua de 6 metros em pedaços de 3 metros, tá? Posso cortar em pedaços de 4. Pensa bem, se eu tenho uma tábua de 6 metros, se eu pegar um pedaço com 4 metros... o outro pedaço vai ter 2 metros. Então, aqui eu não estou com tábuas do mesmo tamanho. Então, não dá para eu cortar a tábua de 6 metros em pedaços de 4 metros. Concorda? Então, o 4 não vai ser um divisor do 6. E também não dá para cortar uma tábua de 6 metros em pedaço de 5 metros. Senão, vai ficar um pedaço com 5, um pedaço com 1. Tá? Mas eu posso deixar a tábua inteira. Então, 6 seria um divisor. Por exemplo, não cortaria a tábua, né? Então, esses são os divisores do 6. Daria para cortar a tábua em pedaços de 1 metro, em pedaços de 2, de 3 e de 6. Os divisores do 6. A tábua que tem 8 metros, eu posso cortar em pedaços que serão os divisores do 8. Então, eu posso cortar a tábua de 8 metros em pedaços de 1 metro. Vão ficar 8 pedacinhos com 1 metro. Posso cortar em pedacinhos de 2 metros. Vão ficar 4 pedacinhos de 2 metros. Posso cortar em pedaços de 3 metros. Vamos pensar, ó, tem uma tábua aqui de 8 metros. 8 metros. Aí eu vou lá, corto um pedaço de 3 metros. Vou lá, corto mais um pedaço de 3 metros.
E aí o pedaço que sobrou aqui, ó, vai ter só 2 metros, né? Para dar 8. 3, 6, 8, certo? Então não dá para eu cortar a tábua de 8 metros em pedaços de 3 metros. Logo, o 3 não é divisor do 8, tá? Dá para eu cortar a tábua em pedaços de 4 metros. Em pedaços de 4, beleza, né? Ó, então vão ficar 2 pedaços de 4. 4 metros, 4 metros. Aí, tudo bem, né? Agora, daria para eu cortar em pedaços de 5 metros? Não, se eu cortar em pedaços de 5, um pedaço vai ficar com 5, o outro vai ficar com 3. Então, não dá para cortar em pedaços de 5. 5 não é divisor do 8. Nem de 6, nem de 7, só vai dar de novo de 8, tá? Então, aqui a gente tem os divisores do 6 e os divisores do 8. O que nós vamos fazer agora? Olhar para essas duas sequências, ver aqueles que são comuns. Tá? Quais são comuns aqui? Ah, é comum o 1 e o 2. Bom, desses que são comuns, qual que é o maior possível? Ah, o maior possível é o 2, professor. Então é isso, tá? Essa é a resposta aí para o problema da Joana. As tábuas terão 2 metros. Tá certo? Após cortar aí as tábuas, elas ficarão com 2 metros. Tranquilo, né, gente? Bem de boa aí. Então a gente resolveu o problema pegando a sequência dos divisores do 6, sequência dos divisores do 8. Vimos aqueles que se repetiam e aí a gente pegou o maior deles. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é que a gente está calculando, né, o MDC de 6 e 8. Certo? Acabamos de ver que o MDC do 6 e do 8 é 2, maior divisor comum. Uma das formas de fazer é pela sequência dos divisores. A outra maneira é a gente calculando pela decomposição em fatores primos. Aí a gente faz o mesmo procedimento do MMC. Coloca o 6, coloca o 8, passa um traço vertical. E vamos começar a dividir aí pela sequência dos primos. Quais são aí os primos? 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Bom, o 6 e o 8 são pares, dá para eu dividir por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. O resultado da divisão a gente põe embaixo. 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. O 4 ele ainda é par, dá para eu dividir mais uma vez por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 3 não divide pelo 2, copia. Bom, o 2 ele ainda é par, dá para dividir de novo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir, copia. Agora o 3 é ímpar, ele não divide por 2, mas ele divide por 3, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Aqui já era 1, só copia e acabamos aí a decomposição. Agora a gente vai para o cálculo do MDC. E essa parte é importante também, tá? No MMC a gente multiplicava todos os números primos que apareceram na decomposição. No caso do MDC a gente só vai multiplicar aqueles que são divisores comuns. Por exemplo, esse 2, ele é divisor tanto do 6 como do 8. E tem mais algum divisor comum aqui, ó, além desse 2? Esse outro 2, ele só dividiu 4, ele não dividiu 3. Esse 2 só dividiu 2, não dividiu 3, tá? Esse 3 só dividiu 3, não dividiu 1. Então, o único divisor comum que a gente tem aqui é esse 2 que está aqui, tá certo? Por isso que o nosso MDC é igual a 2. Ok? Bom, então, percebemos aí no problema, né? Algumas dicas, algumas frases que aparecem que nos conduz até o uso do MDC, para usar o MDC na resolução do problema. Vimos que há duas formas de fazer, pela sequência de divisores ou pela sequência ou pela decomposição em fatores primos. Eu, particularmente, gosto de usar mais essa aqui, tá? Vou colocar mais um probleminha na sua tela. Gostaria agora que você pausasse o vídeo e tentasse resolver, para depois dar play e verificar se você acertou. Vamos lá? Questão número 2 aí na sua tela. Bom, como vocês puderam acompanhar, né? Agora o nosso problema é o Carlos, né? O Carlos, ele fez 100 biscoitos de aveia e fez 68 biscoitos de mel, tá? Então 100 biscoitos de aveia, 68 de mel. Tudo bem até aí? Beleza. Agora vamos tentar identificar aquelas dicas que o professor passou, tá? Ele quer organizar a maior quantidade possível, então tem que ser o maior possível. Dê biscoitos em caixas, de modo que as caixas contenham apenas um sabor e a mesma quantidade. Então imagina assim, ó, as caixas
que tiverem biscoitos de aveia só podem ter biscoitos de aveia. Não vai misturar biscoitos de aveia com biscoitos de mel, tá certo? E esses biscoitos, por exemplo, 100 biscoitos, vão ser organizados em caixas. Qual é a operação matemática que fica implícita aí quando você diz que vai pegar uma quantidade de biscoitos e separar em caixinhas? Não é a divisão? Então a gente está falando de um problema onde vamos ter que dividir a quantidade de biscoitos, tem que ser quantidades iguais, tem que ser o maior possível, tá? Então é o típico problema de MDC. Vamos dividir, tem que ser o maior possível e quantidades iguais. Bom, vamos continuar a leitura. Então, Carlos fez 100 biscoitos de aveia, 68 de mel para vender. Ele quer organizar a maior quantidade possível de biscoitos em caixas, de modo que as caixas contenham apenas um sabor e a mesma quantidade. Quantos biscoitos o Carlos deverá colocar em cada caixa? E quantas caixas de cada sabor ele poderá organizar? Então, como a gente quer saber quantos biscoitos o Carlos vai colocar em cada caixa, a gente precisa primeiro encontrar o maior divisor comum, a maior quantidade de biscoitos que podem ser colocada em cada caixa, visto que as caixas precisam ter sempre a mesma quantidade. Tanto as caixas que vão ter biscoito de mel, como as caixas que vão ter biscoito de aveia, tem que ter a mesma quantidade. Vamos lá então, ó. Vamos listar, vamos fazer das duas formas, tá? Pela listagem dos divisores. Eu não lembro como que acha os divisores de um número, professor. Lá na playlist do sexto ano tem uma aula aí sobre como determinar os divisores de um número natural, tá bom? Lembrando que aqui a gente está só numa revisão mostrando situações que envolvem números naturais. Bom, os divisores do 100. O 100 dá para dividir por 1, o 100 dá para dividir por 2, por 4, por 5. Dá para dividir também por 10, por 20, por 25, por 50 e por 100. Tá? Esses são os divisores do número 100. O número 68, dá para dividir por 1, por 2, por 4 também dá. Dá para dividir agora por 17, por 34 e 68, tá? Esses são os divisores aí do 68. Agora a gente vai olhar para essas duas sequências de divisores, vamos pegar aqueles que são comuns. Comuns eu tenho 1, então eu posso montar 100 caixas, em cada caixa colocar um biscoito, tá? E 68 caixas, cada caixa colocar um biscoito. Eu posso montar caixas com 2 biscoitos em cada uma. Posso montar caixas com 4 biscoitos. E só, né? Repare que com 5 biscoitos, eu não consigo montar as caixas de mel, né? Os 5, não dá para colocar 5 biscoitos em cada caixa de mel, porque o 5 não é divisor do 68. Assim como não dá para montar caixas com 17 biscoitos lá nos biscoitos de aveia, porque 17 está só nessa sequência. Enfim, os comuns são esses, 1, 2 e 4. Desses que são comuns, gente, qual que é o maior deles? O maior deles é o 4. Bom, concluímos então que as caixas vão ter que ter 4 biscoitos. As caixas que o Marcos vai montar serão caixas com 4 biscoitos. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo, mas pela decomposição em fatores primos. Então a gente pega aqui o 68, pega o 100, coloca um do ladinho do outro e divide, né? Pela sequência de números primos. Tanto o 68 como o 100 são pares, dá para dividir por 2. O resultado da divisão eu ponho aqui embaixo. 68 dividido por 2 é 34 e 100 dividido por 2 é 50. Bom, aqui eu tenho números pares ainda, divide por 2. O 34 dividido por 2 é 17 e 50 dividido por 2 é 25. Agora eu não tenho mais número par, tá? O próximo número primo seria o 3, mas nenhum deles divide por 3. O próximo é o 5. O 25 divide por 5, vai dar 5, né? E o 17 que não divide, copia. Bom, o 5 ainda dá para ser usado aqui, tá? O 5 divide pelo 5, vai dar 1. E o 17 que não divide, copia. Aí o próximo número primo é o 7. Não dá para eu dividir por 7 o 17. O próximo é o 11. Também não dá para dividir por 11. O próximo é o 13, também não dá. O 17 é o número primo, então ele vai dividir por 17. 17 dividido por 17 dá 1, e esse 1 aqui eu só copio. Bom, a gente ficou então aí com a nossa decomposição feita. Agora a gente tem que lembrar de pegar somente os divisores comuns, tá? Eu não vou multiplicar todos esses números, eu vou multiplicar apenas os números primos que foram divisor comum. Por exemplo, esse 2 ele dividiu o 68 e o 100.
Esse 2 aqui também, porque ele dividiu o 50 e o 34. E só, né? Repare que esse 5, ele só dividiu 25. Esse 5 só dividiu 5, o 17 só dividiu 17. Então, os números primos que foram divisores comuns são esses daqui, né? 2 e 2. Aí eu multiplico eles, tá? Eu faço 2 vezes 2, 4. Então, esse é o meu MDC, calculado agora pela decomposição em fatores primos. Vamos lá, então. 4 é a quantidade de biscoitos em cada caixa. Então, 4 biscoitos em cada caixa. Aí a pergunta é, outra pergunta, né? Quantas caixas com biscoitos de aveia a gente vai ter? Bom, se eu tinha 100 biscoitos de aveia, eu vou dividir em grupinhos de 4. Bom, só fazer a divisão aqui, né? Vai dar 2, sobra 2, abaixo 0, vai dar 5 e não vai sobrar nada. Então, eu vou ter 25 caixas com biscoitos de aveia. E aí, os biscoitos de mel? Mesma coisa, tá? São 68 biscoitos de mel. Vou dividir em grupinhos de 4. Vai dar 1, vai sobrar 2, abaixo 8, vai dar 7 e não vai sobrar nada. Tá? Então, a gente tem aqui que o 4 ele é um divisor comum. Tá? E a gente vai conseguir formar 17 caixas com biscoitos de mel. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa segunda situação problema, para a gente refletir um pouquinho e recordar o MDC e a resolução de problemas envolvendo números naturais. Agora eu quero trabalhar algumas propriedades com vocês. Assim como eu fiz na aula anterior, trabalhando as propriedades do MMC, vamos trabalhar as propriedades do MDC. Gostaria de fazer um pedido antes da gente entrar nas propriedades. Quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Deixa um comentário legal aí, deixa o seu joinha e ajude o professor a divulgar esses projetos de aulas para o 7º ano. Bom, as propriedades do MDC são parecidas com as propriedades do MMC que o professor passou na aula anterior, na aula 3, tá? Por exemplo, eu vou calcular o MDC do 20 e do 4, aí eu olho bem para o 20 e para o 4 e eu lembro assim, poxa, o 20 está na tabuada do 4. Então, olha só, o 20, ele é múltiplo do 4, não é? Se o 20 é múltiplo do 4, então o meu MDC vai ser 4. Tá certo? Cuidado para não confundir com o MMC, tá? Se eu tenho dois números onde um é múltiplo do outro, o MMC é representado pelo maior dos números, né? O MMC seria 20. Mas o MDC vai ser representado pelo menor dos números. O MDC vai ser 4, tá bom? Cuidado para não confundir. E se tiver três números? A mesma ideia. Eu olho para essa sequência, eu quero calcular o MDC do 7, do 14 e do 21. Aí eu percebi que o 14 é múltiplo do 7 e o 21 também é múltiplo do 7. Ó. Tanto o 14 como o 21 estão aí na tabuada do 7, correto? Então o MDC do 7, do 14 e do 21 será o menor desses três números. O 7 ele é um divisor comum do 7, do 14 e do 21 e ele é o maior divisor comum, tá? O MDC é 7. Aqui mais uma sequência com três números, tá bom? Aqui eu tenho o MDC do 5, do 10 e do 40. Aí eu olho para essa sequência, eu vejo que o 10 é múltiplo do 5 e sei que o 40 também é múltiplo do 5, tá na tabuada do 5. Então o MDC do 5, do 10 e do 40 vai ser 5. Repare que eu nem precisei fazer a sequência de divisores, também não fiz a decomposição em fatores primos, eu apenas usei uma propriedade. E as propriedades servem para isso, né? Para a gente ganhar tempo, para facilitar a nossa vida. Ah, mas e se eu não lembrar da propriedade, professor? Daí você faz normalmente, tá? Faz do jeito que você está acostumado a fazer. Outra propriedade que a gente tem, ó, quando a gente vai calcular o MDC de dois números que são primos entre si. O fato deles serem primos entre si significa que eles vão ter apenas um divisor comum, que é o número 1, tá bom? Então, o 5 ele divide por 1 e por 5. O 8 divide por 1, por 2, por 4 e pelo próprio 8. Desses números que eu falei, o 1 é o único divisor comum do 5 e do 8, né? Vamos colocar rapidinho aqui, ó. Divisores do 5. 1 e 5, ele é primo. Divisores do 8. 1, 2, 4 e 8. Então, ó, o único divisor comum é o 1, tá certo? E isso sempre vai acontecer quando eu ver que são primos entre si. São números que só tem o 1 como divisor comum. Então, o MDC vai ser 1. Olha só, o 2, o 5 e o 11. Três números primos.
Bom, o único divisor comum de 3 números primos vai ser o 1. Tá? Então, o MDC do 2, do 5 e do 11 é 1. E o MDC do 20 e do 22? É 1 também? Aí, cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Aí eu olho para o 20 e para o 22, eles não são números primos entre si, né? Tem mais divisores comuns aqui, ó. Os dois números são pares. Se são pares, dá para dividir por 2. Então, nesse caso, eu faria pela decomposição em fatores primos. Mas pode ser pela sequência de múltiplos também, de divisores, desculpa. Ó, eles são pares, dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. 22 dividido por 2 dá 11. O 10 é par, dá para dividir por 2, vai ficar 5. O 11 não divide por 2, copia. Agora não dá mais para dividir por 2, porque só sobrou número ímpar. Por 3 também não dá, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, o 11 copia. E o 11 ele é primo, só divide pelo próprio 11, vai dar 1. E aqui vai dar 1 também. Finalizamos o nosso MDC. Qual vai ser o resultado? O resultado agora tem que ser formado por aqueles divisores comuns, né? Ó, esse 2, ele dividiu tanto o 22 como o 20. Beleza, vou pegar ele. Esse 2 aqui dividiu só o 10, então eu não uso esse 2. O 5 dividiu só o 5, não usa. O 11 dividiu só o 11, não usa também. Então o nosso MDC é 2, tá? Só teve um número primo que nós usamos na decomposição, que foi divisor simultâneo, né? Foi divisor comum, só o 2. Então aqui o MDC é 2. Não tem propriedade nessa situação aqui, tá? A propriedade é quando a gente percebe que um número é múltiplo do outro, ou quando são primos entre si, quando não tem divisor comum, só um, né? O 48 e 60, ó, bati o olho e já vi que tem mais que o 1 como divisor, né? São pares, dá para dividir por 2. Então nessa situação, a gente vem aqui e monta a sequência dos divisores ou faz pela decomposição simultânea. Eu prefiro a decomposição simultânea aqui, ó. Vamos lá, coloco 48, 60, passa um traço vertical. Eles são pares, dá para dividir por 2. 48 dividido por 2 é 24, 60 dividido por 2 é 30. São pares, dá para dividir por 2 de novo. 24 dividido por 2 é 12 e 30 dividido por 2 é 15. Ainda tem um número par que é o 12, vou dividir por 2 de novo. 12 dividido por 2 dá 6 e 15 dividido por 2 não dá, né? Copia. Ainda tem um número par, vou usar o 2 de novo, vai dar 3 e o 15 copia. Aí o 3 ele é primo, 3 só divide por 3. Então vamos dividir aqui por 3, vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5, ó. O 15 também dá para dividir por 3. E aí o 5 é primo, só divide pelo 5, dá 1 e 1. Bom, agora a gente vai analisar aqui para ver quais números primos que nós usamos na decomposição é um divisor comum, foi divisor comum. Bom, é o caso desse 2, esse 2 dividiu tanto 48 como 60. Esse 2 aqui também dividiu tanto 30 como 24. Aí esse 2, ele não dividiu 15, né? Então não vou usar. Esse 2 também não dividiu 15, não usa. Mas esse 3 aqui, ó, ele dividiu o 15 e o 3. Dá para perceber que de uma linha para outra a gente teve mudança nos dois números, tá certo? Então esses são os divisores comuns que a gente teve na nossa decomposição. Agora a gente multiplica eles. Faz 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então o nosso MDC, o MDC aqui do 48 e do 60 é 12. Só, então essa foi a nossa aula aí para finalizar a revisão com números naturais. Foram 4 aulas de revisão, tá? E na aula que vem, a gente vai aprender um novo conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros, tá? Que são aqueles números que envolvem sinal de menos, os números negativos. Vai ser muito legal. Continue aí na sua playlist, continue acompanhando as aulas do professor, para a gente dar essa continuidade de matérias aí do 7º ano. Então, números naturais, fechou, finalizamos, né? Próximo conjunto numérico que a gente vai estudar é o conjunto dos números inteiros. Vou ficando por aqui então, espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.